Em todo o mundo, as empresas de construção estão constantemente ultrapassando os limites. Os prédios são mais altos, as cidades se espalham, e o dinheiro não é problema. O único limite parece ser o céu, mas alguns megaprojetos em andamento estão planejando alcançar as nuvens. Com isso, vamos dar uma olhada em alguns dos megaprojetos mais alucinantes do mundo que ainda estão em andamento. O RET. O Reator Experimental Termonuclear Internacional, ou RET, abreviado, é um megaprojeto colossal e experimental que deve ser o maior empreendimento de fusão nuclear do mundo. Seus desenvolvedores pretendem demonstrar que a energia limpa e ilimitada pode ser gerada em nível comercial, algo que nosso planeta precisa muito. Como tal, o local designado do RET, no sul da França, está em construção desde 2012, ocupando um terreno com mais de 330 campos de futebol. Isso pode parecer um exagero, mas cada centímetro desse espaço é necessário para executar o dispositivo de fusão de última geração do projeto, chamado tokamak. Ao contrário dos reatores nucleares normais, essa máquina especializada replica as mesmas reações que alimentam o Sol. Isso envolve o disparo de átomos de hidrogênio pesados em um plasma que atingiu 150 milhões de graus Celsius. No calor intenso, os átomos se fundem, liberando cerca de 4 vezes a energia produzida na fissão nuclear de divisão de átomos. Mas como você pode imaginar, construir uma instalação que possa conter todo esse calor e energia exige muitos recursos. Milhões de componentes estão sendo usados para montar o reator, elevando o peso das máquinas para mais de 25 mil toneladas, mais de 3 vezes o peso da Torre Eiffel. Além disso, 18 gigantescos eletroímãs supercondutores, que serão usados para controlar o plasma superaquecido, vão pesar mais do que um jato jumbo totalmente carregado. Mas os materiais desse megaprojeto não são tão pesados quanto o seu custo, de 22 bilhões de dólares. Isso o torna o empreendimento científico mais caro da história. E, no entanto, o mundo não vai saber se esse caro experimento francês vale a pena até que comece a produzir plasma com sucesso em 2025. Ulalá! Mas enquanto você espera, por que não clica nos botões de curtir e se inscrever? Eu coloco novos vídeos todos os dias, então mesmo com esse atraso para o RET começar a funcionar, pelo menos você não vai ficar entediado. Agora voltando ao assunto. Chuo Shinkansen. As linhas de trem-bala do Japão, ou Shinkansen em japonês, devem ser os sistemas ferroviários de alta velocidade mais emblemáticos do mundo. Eles podem chegar a 300 km por hora, fazendo a viagem de 515 km entre Tóquio e Osaka em apenas 2 horas e 21 minutos. Por mais rápido que pareça, o Japão tem um plano que vai reduzir esse tempo pela metade. Diga olá ao novo Chuo Shinkansen. Em construção desde 2014, essa nova linha de trem que vai de Tóquio a Nagoya vai usar a revolucionária tecnologia de levitação magnética supercondutora. Em vez de trilhos, a linha vai contar com uma série de eletroímãs resfriados a congelantes 268 graus Celsius negativos. Nessa temperatura extrema, os eletroímãs geram campos magnéticos até 10 vezes maiores que eletroímãs comuns. Assim, quando esses trilhos super resfriados entram em contato com os ímãs opostos, colocados nas laterais do trem, eles se repelem e permitem que o trem levite. Isso resulta em um passeio praticamente sem atrito, que vai permitir que os novos trens especialmente projetados para a viagem atinjam uma supervelocidade máxima de 500 km por hora. Isso é tão rápido que a viagem de 2 horas e 21 minutos entre Tóquio e Osaka vai ser reduzida para incríveis 67 minutos. Mas conseguir uma linha de trem de última geração com mais de 483 km não foi nada fácil. Os custos iniciais de construção foram estimados em 48 bilhões de dólares, mas desde então isso disparou para 86 bilhões, incluindo os custos dos trens. Isso ocorre porque os túneis vão representar cerca de 70 a 80% do comprimento total das linhas. Mas explodir e perfurar toda essa passagem leva tempo e dinheiro, muito mais do que eles esperavam. O Chuo Shinkansen está em construção desde 2014, mas os passageiros não vão poder viajar até pelo menos 2027. E eu reclamando do meu trem que atrasa. Barangaroo. Sydney, na Austrália, tem um ponto que abriga algumas das megaestruturas mais famosas do mundo, mas a sua icônica casa de ópera e ponte do porto podem ser empurradas para fora dos holofotes assim que o Barangaroo entrar em cena. Empoleirada na costa norte, a construção deste farol de 271 metros começou em 2016 e estava programada para ser concluída em 2021.
Tal como está, a megaestrutura à beira-mar é feita de mais de 77 mil metros cúbicos de concreto, que é suficiente para encher mais de 31 piscinas olímpicas. Além disso, mais de 14 mil toneladas de reforço e 3 mil toneladas de aço estrutural foram usados para suportar a megaestrutura, pois é mais de 4 vezes a altura da Casa de Ópera vizinha. Mas apesar da altura, a seção residencial de 42 andares desse enorme arranha-céu vai ter apenas 82 apartamentos de luxo, e essa cobiçada vista do porto vai ter um preço e tanto. A partir de 6,6 milhões de dólares, os apartamentos padrão vão ter de 2 a 6 quartos e uma excelente vista, mas para mais de um andar, você vai precisar de muito dinheiro, pois há rumores de que a cobertura de 2 andares está chegando ao mercado por 100 milhões de dólares. Pensa numa vista cara. Cidade de Lusail. Das areias do deserto do Catar, surge uma metrópole e tanto. Embora possa parecer desenvolvida para um olho destreinado, não está totalmente acabada. Na verdade, está sendo construída inteiramente do zero. Essa é Lusail, uma cidade extensa que se estende por 38 km² de litoral desértico no país mais rico do mundo, Catar. A cidade, projetada para acomodar 450 mil pessoas, foi inicialmente concebida em 2005, mas quando foi anunciado em 2010 que o Catar sediaria a Copa do Mundo 2022, o desenvolvimento da cidade de repente começou. Chegando a extravagantes 45 bilhões de dólares em seu desenvolvimento, o trabalho em construção começou a dar vida a áreas residenciais de vários bilhões de dólares, distritos comerciais, ilhas, hotéis e tudo em tempo recorde. Tentando agilizar para uma data de conclusão em 2020, a cidade começou lentamente a tomar forma nas areias áridas do deserto. Assim, um verdadeiro e habitável oásis de luxo foi construído em apenas 10 anos. Você pode ver em contraste com Doha, capital do Catar, a rapidez com que isso aconteceu, de 2005 a 2018. E isso é apenas o começo. Nesse ponto, pelo menos 95% dos projetos de infraestrutura de Lusail já foram concluídos, o que significa que esse deserto antes estéril está prestes a se tornar um oásis. Está animado para a Copa do Mundo? Conta aí nos comentários. Torres de Katara. Um dos destaques da cidade de Lusail, mencionado anteriormente, são as Katara Towers. E mesmo em sua forma incompleta, você pode ver o porquê. A forma crescente e incrivelmente não convencional desse hotel de 6 estrelas é composta por 36 andares de cada lado, atingindo quase 213 metros no céu. O formato em si é inspirado na forma curva das espadas no emblema nacional do país, transformando um símbolo de grande defesa em um símbolo de hospitalidade. Mas esse design único não é isento de complicações. A curva deixou uma série de lajes salientes com configurações diferentes em cada nível, descartando o uso de qualquer estrutura padrão para moldar o concreto. Felizmente, como o dinheiro não é problema para o país mais rico do mundo, o Catar usou 10 mil estruturas Docaflex personalizadas para obter a forma que precisavam. Para quem não é especialista em materiais de construção, essas são as folhas amarelas que você vê revestindo cada um dos colossais pisos de concreto. Mas, uma vez concluído em 2022, essas colunas de folhas amarelas vão ser substituídas por um conjunto brilhante de torres gêmeas. Em sua gloriosa forma final, o complexo vai cobrir mais de 297 mil metros quadrados e vai ter custado cerca de 600 milhões de dólares para ser construído. Claro que para eles é só um trocado. O Cristal. O impressionante horizonte da megacidade chinesa de Chongqing abriga um arranha-céu diferente de qualquer outro, embora seja tecnicamente menos um arranha-céu e mais um corredor do céu. Com quase 305 metros de comprimento, a ponte aérea, também conhecida como The Crystal, do Raffles City Complex de Chongqing, se estende por 4 torres verticais a mais de 244 metros do chão. Portanto, não é apenas a ponte aérea mais alta do mundo, mas a estrutura também é mais longa do que alta. Por incrível que pareça essa façanha da engenharia, seu processo de construção foi sem dúvida ainda mais incrível. Depois que as 4 torres principais foram construídas, a ponte foi dividida em 9 segmentos separados. 4 desses segmentos foram construídos nos topos das torres. Os 3 segmentos restantes, pesando mais de 1.200 toneladas por peça, foram içados para o lugar usando macacos hidráulicos e presos a seus irmãos construídos em torre. Embora cada segmento levasse vários dias para ser meticulosamente montado, o anel de aço contínuo da ponte levou menos de um ano para ser totalmente construído. Pesando um total de 12 mil toneladas, a estrutura fechada final é composta por cerca de 3 mil painéis de vidro e mais de 5 mil placas de alumínio. Isso que eu chamo de um sucesso cristalino. O projeto de desvio de água sul-norte. A planície norte da China é um dos principais centros populacionais do país e vem crescendo exponencialmente há algum tempo.
Mas apesar de sua popularidade, o norte recebe menos de 20% da água doce da China, e isso não é suficiente para saciar a sede em rápido crescimento da região. Em vez de realocar laboriosamente todos no florescente norte, o governo chinês propôs um esquema quase impossível na década de 1950. Eles iriam construir um sistema de hidrovias para desviar mais de 446 trilhões de litros de água doce todos os anos, do sul úmido da China até o norte ressecado. Isso é mais de 12 vezes a quantidade de água no lago da barragem de Hoover. Apesar da enorme escala do projeto, 3 rotas distintas foram mapeadas, com cada uma das quais transferindo a água da famosa bacia do rio Yangtze para o Rio Amarelo. Ao todo, seriam necessários imensos 3.723 quilômetros de hidrovias novinhas em folha, quase a distância de Nova York a Los Angeles. E quando a luz verde foi dada em 2002, deu lugar a uma torrente de construção. Enormes barragens foram erguidas para conter novos reservatórios. Aquedutos recordes foram erguidos do solo e hidrovias gigantes foram construídas em toda a Terra. Mas seções muito ambiciosas, como a passagem oeste, que cruza montanhas 4 quilômetros acima do nível do mar, exigiram algum pensamento inventivo. Os cientistas pensaram em soluções de enormes e caros canais até corredores aéreos, que dependiam do fluxo de ar natural da região, para transportar vapor de água de ponto A para ponto B. Eu não sou um cientista, mas isso não parece tentar controlar o vapor de uma chaleira ao redor de uma montanha. Isso soa mais como ficção científica do que ciência. Até agora, preocupações com altos custos e danos ambientais impediram o início dessa rota ridícula. Embora a construção tenha começado há quase 2 décadas, estima-se que todo o megaprojeto seja concluído em 2050, quase 100 anos depois de ter sido proposto pela primeira vez. E como você pode imaginar, a conta final não vai ser nada barata. As estimativas iniciais colocavam o custo desse projeto gigantesco em 62 bilhões de dólares, mas em 2014 já havia custado colossais 79 bilhões de dólares, tornando-se um dos projetos de engenharia mais caros do mundo. Toda aquela água requer um tremendo fluxo de caixa. A nova Rota da Seda. Você deve ter ouvido contos antigos, ou pelo menos o nome em inglês, Silk Road. Era uma estrada lendária que ligava o Oriente ao Ocidente, trazendo comércio sem fim e riqueza insondável para ambos os lados. E agora, com a grande introdução da China no cenário do mundo moderno, essa antiga estrada está sendo ressuscitada e vai mais longe do que nunca. Anunciado pela China em 2013, o novo corredor de duplo comércio é composto por 2 rotas que vão se estender por 3 continentes, passando por nada menos que 68 países, construindo uma rota cinturão sobre a terra e uma rota marítima estrada através do mar. Então a China e a Ásia Central vão estar ligados aos confins da Europa e da África. Mas todas as novas estradas, portos, pontes e usinas elétricas que são necessárias para tornar realidade o sonho econômico da China não são nada baratos. Enquanto a China está investindo 900 bilhões de dólares em projetos em seu próprio solo, também está oferecendo incríveis 8 trilhões para investimentos em infraestrutura dos outros 68 países. Isso significa que vai afetar cerca de 65% da população global, pois vai cobrir 25% de todos os bens e serviços movimentados ao redor do mundo. Esse é, sem dúvida, o maior projeto de infraestrutura do século, mas vindo do país que construiu a muralha mais longa do mundo. Isso parece banal para eles. Estádio de futebol Guangzhou Evergrande. Quando a China não está ocupada com rotas comerciais que mudam o mundo ou vias navegáveis, eles se concentram em projetos um pouco menores, como construir o maior estádio de futebol do mundo. Então não é tão pequeno, eu acho. Construído para acomodar o Guangzhou Evergrande Taobao FC, as fundações do estádio foram quebradas em impressionantes 13.9.335 metros quadrados, no distrito sul de Guangzhou, na China. Ainda em 2022, a nova casa do clube de futebol vai ter incríveis 100 mil assentos, além de 168 suítes VIP, custando 1,7 bilhão de dólares. Mas a única coisa mais controversa do que esse preço ultrajante é o seu design inicial, combinando com a reputação de Guangzhou como a cidade das flores. Esse conceito extravagante foi inspirado no ironicamente delicado Bingji Lotus. Planejado para ser visto mesmo à noite, foi concebido para se iluminar com uma deslumbrante variedade de cores imperdíveis. Infelizmente, seu anúncio foi recebido com grandes críticas da comunidade arquitetônica. Com medo de que seu marco de classe mundial se tornasse uma chacota de classe mundial, o design foi substituído por uma joia arquitetônica, literalmente, mais angular e prateado do que seu
antecessor de cores vivas, lembra um diamante gigante para representar o lugar da cidade na indústria global de joias. Além disso, os materiais usados para criar o efeito vão ser mais econômicos do que a alternativa florida. Essa estrutura externa vai ser construída em alumínio perfurado para garantir uma boa ventilação durante os verões escaldantes de Guangzhou. E grande parte do vidro brilhante vai ser fotovoltaico, com painéis solares, para ajudar o clube a gerar o seu próprio suprimento de energia limpa. Com um design super incrível, esse é um projeto e tanto. A Braj Kudai. Se eu pedir para você pensar nos maiores hotéis do mundo, o que vem na sua cabeça? O icônico MGM Grand Verde de Vegas? Ou talvez o psicodélico First World Hotel da Malásia? Ambos são muito grandes, mas não são nada em comparação com o futuro recordista da Arábia Saudita, o Braj Kudai. Projetado para se assemelhar a uma fortaleza tradicional do deserto saudita, as 12 imponentes torres de 30 a 48 andares vão dar a essa mega estrutura mais de 1 milhão de metros quadrados de espaço. Para ter uma ideia, isso é quase o mesmo que 260 campos de futebol. Com todo esse espaço, esse enorme empreendimento de hospitalidade vai ter impressionantes 10 mil quartos, 70 restaurantes, 4 helipontos e até um salão de baile dentro da cúpula gigante. Mas por que a Arábia Saudita iria precisar de um hotel tão grande e claramente tão caro? Tudo isso se resume à sua localização, que fica a pouco mais de 1 quilômetro ao sul do local sagrado islâmico da Kaaba. Com ativos bancários islâmicos atingindo 1,75 trilhões em 2018, o Islã é uma das religiões mais ricas do mundo. E como cerca de 2 milhões de muçulmanos chegam a esse pilar proeminente todos os anos, o mega hotel de 3 bilhões e meio certamente vai atrair peregrinos prósperos. Isso é, se for concluído. Esperava-se que fosse inaugurado por volta de 2017, mas as imagens do Google Earth do local em 2020 mostram que a construção ainda estava no nível do solo. Acontece que enormes problemas financeiros em 2015 afetaram fortemente seu desenvolvimento. E embora o governo esteja ansioso para continuar construindo, não houve progresso desde então. Bem, a menos que haja ação em breve, parece que esse hotel sagrado está prestes a se tornar um eterno campo de obras. A Torre de Dubai Creek. Com 24 arranha-céus, com quase 300 metros de altura, a cidade de Dubai, no Oriente Médio, tem um horizonte composto por alguns dos edifícios mais altos do mundo. E em breve vai se elevar sobre todos eles o desenvolvimento de $1 bilhão à beira-mar da Creek Tower. Apesar de já abrigar o edifício mais alto do mundo, o The Burj Khalifa, que tem incríveis 805 metros de altura, Dubai pretende bater o seu próprio recorde. Após a conclusão, o The Creek Tower vai reinar em algum lugar entre 928 a 1.006 metros. Isso é pelo menos 92 metros acima do Burj Khalifa. Mas o número exato está sendo mantido em segredo. Tudo para evitar que projetos competitivos roubem o título. Que deselegante seria. Mas para toda essa altura, apenas 20 andares residenciais vão ser encapsulados no topo, juntamente com 10 plataformas de observação em sua torre, em forma de minarete. Isso ocorre porque o projeto é focado em torno de uma única coluna de concreto, suportada por uma vasta rede de cabos de aço, que vão fixar no lugar. Nesse sentido, o design é quase puramente arquitetônico. Ele mostra as proezas de engenharia de Dubai, mantendo esse título de recorde mundial seguro ao mesmo tempo. Pura genialidade. Ou pelo menos seria se a construção saísse do papel. Em 2018, os primeiros passos emocionantes do Leviatã que perfura as nuvens foram as fundações, derramando mais de 48 mil metros cúbicos de concreto. Com um peso de mais de 130 mil toneladas, essas fundações sozinhas pesam mais que a Torre CN do Canadá. Mas então a construção de repente foi atingida por obstáculos. Ele deveria ser inaugurado na Expo Mundial de 2020, mas tudo que Dubai tem para mostrar até agora é uma grande tampa de concreto no meio da cidade. Infelizmente, as consequências do crash financeiro em 2008 e uma queda nos preços do petróleo deixaram Dubai em uma crise econômica, tão severa que a Creek Tower pode nunca decolar. No entanto, seus desenvolvedores estão convencidos que a propriedade vai ser totalmente construída em 2022. Até então, os planos para a torre estão prontos e esperando, caso alguém tente roubar o título de torre mais alta de Dubai. Torre de Jeddah. Mas a Creek Tower de Dubai tem uma concorrência no horizonte. Também no Oriente Médio, na Arábia Saudita, a construção da tão esperada Torre Jeddah, de quase $1,23 bilhão, também está em andamento. Quando concluída, a ponta dessa criação elevada também vai atingir aproximadamente 1.006 metros de altura. E ao invés de parecer uma agulha espacial, a Torre de Jeddah promete 167 andares, preenchidos com mais de 600 quartos residenciais e de hotel, da ponta aos pés.
Ao todo, a estrutura final conteria aço suficiente para fazer 8 torres Eiffel e concreto suficiente para compor 6 barragens Hoover. Como se isso não fosse suficiente para preocupar Dubai, a construção da Jeddah Tower começou em 2013, com uma data de término proposta para 2020. Desde então, a estrutura do pódio da base da torre foi erguida, chegando ao 63º andar. Mas em 2018, a menos de um quarto do projeto, a construção parou repentinamente, após o expurgo da Arábia Saudita. Nessa repressão nacional à corrupção, autoridades apreenderam bilhões de dólares em ativos de grandes empresários, escandalosamente, e isso acabou incluindo um dos presidentes responsáveis pela Jeddah. Foi um revés severo, e embora tenham sido feitos esforços para continuar a construção, muito pouco progresso foi feito. Talvez eles estejam apenas esperando para ver se a Creek Tower vai dar o primeiro passo, como uma daquelas batalhas de faroeste. De qualquer forma, você pode apostar que quando um desses megaprojetos começar a decolar, vai desencadear uma corrida ao topo. Parque solar. Ao lado de suas torres incrivelmente altas, Dubai também é famosa por suas imensas reservas de petróleo. Mas em uma jogada em direção contrária às fontes de energia não renováveis, a cidade prometeu que pelo menos 75% de sua produção de energia vai ser fornecida por recursos renováveis até 2050. E é sob essa iniciativa que o espetacular Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Dubai está sendo levantado nas areias do deserto. Este megaprojeto de 13,6 bilhões de dólares vai se tornar o maior parque solar em um único local do mundo, trabalhando para colher toda a energia abundante que brilha no Oriente Médio. O parque está em construção desde 2013 e foi gradualmente construído em 5 etapas. Com seu quarto estágio concluído em 2020, o parque reluzente agora é composto por mais de 3 milhões de painéis solares fotovoltaicos, espalhados por 19 mil acres. São mais de 10.800 campos de futebol. Os próprios painéis absorvem e convertem a luz solar diretamente para eletricidade, e em 2030 vai haver painéis suficientes para produzir até 5.000 megawatts. É tanta energia que o parque sozinho vai ser capaz de sustentar pelo menos 1.300.000 casas. Não apenas isso, mas seus desenvolvedores também encomendaram a torre de energia solar mais alta do mundo. Atualmente fica a incríveis 222 metros, mas eventualmente vai atingir as alturas celestiais de 260 metros. Isso é quase 3 vezes a altura da Estátua da Liberdade. Ao contrário dos painéis, a torre vai ser cercada por um campo de espelhos, que vai refletir a luz até o pico. Aqui, a luz solar concentrada vai aquecer o sal derretido a 538 graus picantes, assim como você frita uma formiga com uma lupa poderosa. Em seguida, o sal vai ser usado para produzir vapor, que por sua vez vai acionar uma enorme turbina, que gera eletricidade. Com toda essa incrível tecnologia do deserto, a construção do Parque Solar em 2030 vai fornecer uma das energias mais baratas do mundo, com apenas 1,7 centavos de dólar por quilowatt-hora. Em comparação, nos Estados Unidos é de 13,13 centavos de dólar por quilowatt-hora. Com cortes de custos como esse, os megaprojetos de Dubai vão estar salvando o planeta e também os orçamentos. Grande barragem etíope. A Etiópia está rapidamente se tornando uma das potências do continente africano. E nada prova isso como a construção de sua enorme grande represa do Renascimento etíope, com quase 152 metros de altura e mais de 1,6 quilômetros de largura. Este enorme projeto hidrelétrico deve ser o maior de seu tipo na África. A construção desse colossal bloqueio de concreto começou em 2011, quando o governo etíope investiu cerca de 4,8 bilhões de dólares de dinheiro do país em sua construção. Sem investidores estrangeiros, é livre para manter os 6.000 megawatts de eletricidade que produz, o que vai permitir alimentar os seus sonhos fabris e industriais. Mas os seus sonhos não vão se realizar tão facilmente, graças à fonte de água em que construíram essa gigantesca barragem. Você já deve ter ouvido falar, é um pequeno rio chamado o Nilo. Isso mesmo, o rio mais longo da África e a principal fonte de água doce dos vizinhos a jusante da Etiópia, o Egito e Sudão. Assim, quando a Etiópia começou a construir o reservatório da empresa, projetado para conter 73 trilhões de litros, ou cerca de 30 milhões de piscinas olímpicas de água, o Egito começou a se preocupar. Veja bem, encher um reservatório reduz rapidamente a quantidade de água que percorre o rio abaixo, potencialmente desencadeando uma crise hídrica ou até mesmo uma seca. Com isso em mente, o Egito sugeriu encher o reservatório do Grande Renascimento ao longo de 12 a 21 anos. No entanto, a Etiópia quer preenchê-lo em apenas 5 ou 6 anos, para tirar o máximo de proveito de sua usina hidrelétrica. Essa disputa dura mais de uma década, e à medida que o megaprojeto se aproxima da conclusão sem acordo, as tensões entre os dois países aumentaram. Alguns repórteres pensaram que se um acordo não for alcançado, isso pode levar a uma guerra total pela água. Parece que esse megaprojeto vai causar alguns megaproblemas no futuro. E você? Em quais desses megaprojetos incríveis você tem grandes expectativas? Você já viu algum deles com seus próprios olhos? Conta aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!